Eu não sei se eles eram conscientes do que eles estavam fazendo ou se era uma coisa muito instintiva, mas os discos são incríveis, né? É uma banda que hoje, se você fosse entrar numa plataforma de música ou no Wikipedia, não estaria escrito só punk. Eu paro o show e falo, velho, vocês me desculpem. Não, sim. Eu não vou fazer show pra vocês, cara. Isso é totalmente contra os meus princípios. Fala, meu povo! B3 mais um chegando, mais um episódio muito legal. Você tá vendo aqui embaixo, para você que está nos assistindo, você tá vendo aqui embaixo todas as plataformas onde o B3 mais um está. Sigam, compartilhem, divulguem o B3. E se você está só nos ouvindo, olha lá, entra lá, é Spotify, é YouTube, nós estamos no TikTok, no Instagram, nós estamos em tudo que é lugar. Então, clique, nos siga e nos divulgue. Hoje, mais um episódio muito legal. Hoje, infelizmente, a Ice Blue não está. O Blue está gravando, né? É o nosso músico. Sessão de gravação. Sessão de gravações. E o Blue, quando está em gravação, coisa boa virá pela frente. Mas estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. J. Marcelo Boscoli. Muito feliz de estar aqui. Não é verdade. Não é verdade, mas assim... A educação exige. Ele é o mais educado de nós, é o João? Claro que não. Não é. É o em termos de Barça. educação, não é. O Barça é o falso educado. Você acha que ele é, mas quando você tá acreditando, ele dá aquela patada final. Rapaziada, o negócio é o seguinte, hoje é um tema muito legal. O movimento punk. Opa. O punk music. Boa. Eu começo pelo senhor, André Barcinski. Esclareça uma coisa. O movimento punk, ele começou no Zewa ou nas Inglaterra? No Zewa. Foi no Zewa? Com certeza, e por absoluta. que a fama leva que todo mundo acha que foi em Londres? Bom, vamos lá. Eu acho, minha teoria, que o movimento punk americano era muito mais eclético musicalmente do que o movimento punk inglês, e aí o movimento punk inglês ficou mais associado à imagem do punk também por causa do visual, porque as bandas inglesas tinham aquele visual Sex Pistols e Mais Clash. agressivo. O alfinete na bochecha, aquelas coisas são todas inglesas, né? Quando o punk americano, que é um punk que surgiu um pouco antes desse punk inglês, né? O punk americano surge ali por 74, ali naquela cena do CBGBs, que era um clube em Nova York, né? Putz, saudade, né? É interessante, Não né? poderiam ter deixado terminar, né? Virou uma loja do John Varvatos agora, né? Virou onde era o CBGBs, virou tipo uma boutique. Então, mas eu fui lá. Assim, Mas né? é curioso, porque a prefeitura de Nova York, né? E como prefeitura de várias cidades ao redor do mundo, eles não poderiam deixar um lugar desse Deveriam fechar. tombar, né? Tombar, cara. Tombar. CBGBs? Tombava. Você tá brincando. É. É um dos lugares importantes na história da música no século XX, Sim, né? Não poderia sim. assumir. Desculpa, é que eu E fiquei... não, você tem razão. E é um clube que não surgiu. CBGB significa Country Bluegrass. CBGBs. Country Bluegrass and Blues. Era um clube que nasceu para tocar música folk americana. O dono, Haley Crystal, ele concebeu o clube para tocar música tradicional de raiz e tal. Só que era um lugar no meio do Bowery, ali um lugar barra pesada nos anos 70, e as bandas começaram a tocar lá. E bandas tipo Talking Heads, Television, Ramones, Blondie. O Generation X tocava lá? O Generation X é uma banda inglesa, então tocou lá também. Mas depois... Eu sempre confundo. Eu sempre acho que por causa do Billy Idol, que a banda era americana. Não, né? o Generation X é uma banda inglesa. Mas essa primeira geração do punk americano, ela é muito variada musicalmente, você pensar. O que os Ramones têm a ver com o Talking Heads em termos de som? Nada. Com o Television, né? Eram muito mais ecléticas do que a cena inglesa. Acho que as cores ali sonoras ficaram mais nítidas, né? Ficou mais fácil de perceber. É que pra mim o punk é muito emblemático, o punk inglês, cara. Então, porque depois os Ramones foram pra Inglaterra e os Ramones influenciaram toda essa cena inglesa, né? Você entrevista, eu já entrevistei o Paul Simon do Clash, o Mick Jones e tal. Eles falam que eles aprenderam a tocar músicas punk ouvindo o primeiro disco dos Ramones, né? O Paul Simon literalmente diz que um amigo ensinou ele a tocar baixo ouvindo o primeiro LP dos Ramones. Mas se eu te falar um negócio, você vai me bater? Não. Verdade? Hoje é punk, posso pra bater. mim, pra mim o The Clash, musicalmente, é melhor que os Ramones. Cara,
Olha, eu Tão diferente, tendo né? a concordar com você, mas porque eu acho que os Ramones, eles são um caso à parte. Assim, na minha opinião, os Ramones são tipo uma performance art, quase. Não é nem uma banda de música. As músicas são uma performance, assim, né? Muito. Músicas de 2 acordes, com 1 minuto e meio, com as letras todas negativistas ou positivas, tipo I wanna ou I don't wanna, né? Muito engraçado, né? Ou é ou não é, né? Ou é ou não é, né? Você acha ingênuo ou não? Não, eu acho uma obra de arte. Não, eu acho, mas que assim, não, a letra de ser... Não, eu acho que é o É que ela não é contrário. black or white, como a capa dos álbuns, né? Eu acho que é o contrário. Eu acho que quem vê os discos dos Ramones como uma coisa infantil e ingênua não tá entendendo, porque era um statement ali. Tem uma ironia fina, né? Total. E de ser contra o que estava acontecendo, né? Tipo, eles surgiram numa época em que o rock americano era o quê? Eagles, Steely Dan, essas coisas. Né? Nada contra, mas Chicago, Boston, Kansas, essas bandas com nome de lugar, né? E músicas de 15 minutos, com caras virtuosos. Boston, não é? Boston. Tinha 500, E aí os caras vão fazer um disco que tem 20 minutos, né, Benja? O primeiro disco dos Ramones, assim, as músicas de 1 minuto e meio. Mas interessante, música de 1 espetáculo. minuto e meio com 2 acordes é algo muito contemporâneo, né? Não Cara, é verdade? Porque sim, o tempo sim, das sim, músicas sim, hoje sim. e o número de acordes, né? Era uma coisa muito minimalista ali. Quando você para ler as letras eram muito geniais. Eu não sei se eles eram conscientes do que eles estavam fazendo ou se era uma coisa muito instintiva, mas os discos são incríveis, né? Mas pra você, por exemplo, se perguntar pra você a maior banda punk rock pra você de todos os tempos, é o Ramones? Pra mim é. Porque foi a banda, talvez não tenha sido a primeira banda punk, que você pega os estúdios lá do Iggy Pop, tem coisas que são punk, tá falando de 69, né? Quando você ouve estúdios e tal, parece muito, tanto que os Ramones se inspiraram muito neles. Mas a primeira banda, eu acho que o primeiro disco realmente de punk foi o primeiro disco dos Ramones. Aquele disco que você fala assim, da mesma maneira que o primeiro disco do Black Sabbath é o fundador do heavy metal, né? Primeiro, você tem que botar um disco para ilustrar a história do punk. Qual que você vai botar? Vai botar o primeiro dos Ramones, claro. O Clash eu acho variado. Eu adoro o Clash, eu acho uma banda foda, mas eu acho... Tem funk music, tem um monte de coisa. Rock the Depois Casbah, elas caíram, foram pro outro lado. Puta, Rock the Casbah é maravilhoso. Então, mas não é maravilhoso. punk, né? Não, assim, não é. É que pra mim... esteticamente, que assim, a gente precisa ver o que é classificação. Mas o The Clash, ele entrava no rol das bandas punk. Sim, claro. Sim, porque claro. tem punk, mas é crossover, né? É uma banda que hoje, se você fosse entrar numa plataforma de música ou no Wikipedia, não estaria escrito só punk, né? The Clash virou meio um monte de coisa. nome né? para abarcar vários estilos. Talvez o jeito, a atitude, a flertaram roupa. com música jamaicana. Os assuntos, Dance hall, né? E um monte Dance de coisa. Dance hall, um monte de coisa. É que a minha banda punk rock, a minha preferida de todas, disparada, velho. Disparada, pra mim é Dead Kennedys. Mas é outra geração. É outra geração, mas pra mim não tem nada igual. As letras, Sim, as músicas. Sim. E aquela figura icônica do Jello Biafra, cara. O Jello Biafra é um cara muito foda, cara. Mas se você perguntar pro Jello qual é a banda que sim, inspirou não, ele, ele vai tem- falar... não. Cara, não tem uma Sim. pessoa do hardcore que não fala dos Ramones. Os Ramones têm um show em 4 de julho de 76 na Inglaterra, que é icônico, assim, porque foi o dia da independência, da bicentenária da independência americana. 4 de julho de 76, eles fizeram um show na Inglaterra em que a cena punk inglesa inteira foi. Então todo mundo tava lá, do Sex Pistols, do Clash, do Damned, bandas que até já existiam já, né? Mas que foram ver os Ramones como, sei lá, pilares do movimento, assim. Ô, Jota, Eu tenho uma pergunta pra fazer pra ele depois. não faço. Imagina. Não, mas pergunta. Eu ia te perguntar, qual foi a importância do Malcolm McLaren no punk rock inglês? Cara, acho que é o lance da embalagem, sobretudo, né? E por que ele era tão criticado? Porque eu acho, ele pode dizer melhor, mas pelo que eu vi à distância, talvez por ser muito cerebral, por ser muito... Maniqueísta. Maniqueísta, tudo muito projetado Maquiavélico, e tal. Agora, tem o lance da Vivienne Westwood, né? Sim. Que é um gênio Sim, da sim, moda sim. e não dá para imaginar que, de alguma forma, seja apenas existindo como uma referência, seja trabalhando diretamente, que ela não tenha tido uma influência Teve muita. nessa estética. Só para explicar Eu pra amo galera, ela, amo. a gente falou de 2 pessoas aqui que são muito importantes pro punk, apesar de não serem músicos, né? O Malcolm McLaren, que foi o, digamos, o esteta do punk. Esteta, né? O cara um que bom meio que termo. inventou, né, o Então, punk, ele né? que inventou o Sex Pistols? Foi ele que inventou o Sex Foi uma Pistols. criação dele? Total. Foi, total.
Ele que juntou a banda. Ele tinha sido empresário do New York Dolls antes, então ele tinha uma cabeça já, ele sabia. O Malcolm McLaren é um cara muito inteligente que entendeu que se ele montasse uma banda que fosse contra o sistema, que fosse contra a monarquia, contra o governo inglês, contra a realeza, né, poderia pegar ali uma juventude inglesa que estava muito de saco cheio daquela vida proletária, né? Já era cinza. Margaret Thatcher, né? 77, acho que sim, né? Margaret Thatcher. Né? Eu lembro que era, tipo, essa tensão trabalhista, Sim, né? sim. Muito. Cara, o Malcolm McLaren é um gênio, Ele é um velho. gênio, né? Ele é precursor do movimento punk, do break, não era? Sim. Ele, aquele World Famous, né? World famous. Putz, aquele é muito legal. É cara. maravilhoso. E o braço estético do punk, digamos, é a Vivienne Westwood, né? Nossa, Que tinha uma... eu tenho um livro dela. Morreu há pouco tempo agora, né? A Vivienne Westwood, né? Que era uma dona de uma loja chamada Sex, né? Que vestia os punks. Então, o que é engraçado é o seguinte... a banda punk que é considerada a mais emblemática do momento, Sex Pistols, na verdade, vão me xingar aqui, mas é uma boy band. Sim. Né? É uma banda inventada... Criada por um produtor. E o punk americano, essa é a diferença do punk americano para o punk inglês, na minha opinião, ele é muito mais... ele surgiu de uma forma muito mais espontânea do que o punk inglês. Na garagem. Num clubinho, CBGBs ou no Mercer Art Center, aquele clubinhos ali do Bowery e tal. Mas o punk inglês, ele foi gestado de uma maneira mais, digamos, esquemática. Ele foi pensado, entendeu? Mesmo o Clash. O Clash, assim, o Joe Strummer, quando ele inventa o Clash, ele já tinha uma banda anterior, né? Ele tinha tocado no One Oneers, ele já tinha tocado um monte de bandas. E ele monta o Clash e ele sabia exatamente como o Clash ia se vestir, ele sabia como ia ser a capa, quer dizer, ele já tinha uma ideia... Já estética, tinha uma né? estética, cara, Estética mesmo. sabe? Quando os Ramones não, os Ramones cara, iam de metrô tocar, tem foto deles de, sabe, levando a guitarra numa sacola de supermercado. Então, mas o Sex Pistols sempre é fruto do marketing ali e tal. Não, e tem um frontman também que nossa, No explosivo, Sex né? Pistols. Sim. Muito. Cara inteligente. Mas a banda dura... Os Só Sex teve um Pistols disco, durou um ano né? e meio. A banda durou 18 meses. Mas é nem impressionante como É aquilo... engraçado. isso. A banda não durou, né? Durou fisicamente, mas nossa, nunca vi uma coisa tão rápida durar tanto tempo. Sim, depois eles Você tá falando voltaram deles 500 agora, né? mil vezes Sim, e tal. sim. Mas Eu acho que é a Independentemente banda disso. eu acho que é o disco, eu acho que é a única banda que eu conheço. Não, o Nirvana também tem um só, não tem? Um disco só? É. Não, tem três discos de estúdio. Tem o Bleach, o Nevermind e o Inútero. Então é o do Sex Pistols, é o disco... a banda que viveu de um disco só até hoje, cara. Sim, sem dúvida. Eles acabam na turnê americana, né? Tipo, eles naquela turnê americana. Mas quando ele trouxe o Sid Vicious pro programa não, pro Sex Pistols, precisava ter um puta louco, maluco? Eu acho que sim. Fazia parte do Sim, script? sem dúvida. Mas Era- não imaginava que era tão louco. Era que o nem Glenn ele. Matlock, que depois foi tirado pro Sid Vicious, né? Que era um cara também, de novo, né? Sim. É punk, mas bem vestido e Sim, bonitão, né? bonitão. O Sid Vicious, Pô, né? galã, né, cara? E que não sabia tocar baixo, né? Não. Bom, Mas a isso ideia aí, era tudo certo, essa, né? A ideia do McLaren era essa, era botar caras que não sabiam tocar direito e tal. E, assim, o único dali que era punk de verdade era o Steve Jones, né? Que era meio delinquente. Eu sigo ele no Instagram. Ele é uma figura, né? É uma figura. Né? Mas o John Lydon, por exemplo, era um cara que rapidamente ele não era um cara que gostava só de música pesada. O John Lydon gostava de Can, gostava de krautrock, gostava de Então música você quer alemã, falar, cara, entendeu? você falou isso. Tem algum tipo de intersecção sonora entre o krautrock, o Can, por exemplo, enfim, né? Eu sei que o Kraftwerk surge nesse Sim, ambiente. Mas pra música punk tem? Pra caramba. Tem? Que legal, por cara. causa da repetição. Né? O Can, Noi, essas bandas eram muito repetitivas, né? A música é Joy uma and música... repetition. Porra, e as bandas ouviam muito. Tanto que o John Lydon fica de saco cheio dos Sex Pistols rapidamente. Quando a banda acaba, ele monta o Public Image, que é uma banda, na minha opinião, 1 milhão de vezes melhor do que o Sex Eu Pistols. vi eles ao vivo aqui, o Pio. Sim, maravilhosa, Could be wrong, I could É be foda. right. Aqueles primeiros discos do Pio são incríveis, né? Mas, tipo assim, já mostravam que ele tava de saco cheio do punk, que ele queria... Sim. Ele ouvia outras coisas, entendeu? Ele ouvia reggae, ouvia dub, ouvia música, Tipo música o que alemã. o Clash fez, né? Sim. Mas quem escancarou o punk rock foi o Sex Pistols. Foi, claro. Na Inglaterra. Sim. Porque nos Estados Unidos Então, nunca mas fez isso que é sucesso. muito louco, cara.
Pra mim, o movimento punk sempre começou em Londres. Não, mas de jeito nenhum. Pra Então, mim, lá ele- no punk. Ele fez sucesso em Londres pela cabeça genial do Malcolm McLaren. Você acha que foi o Sex Pistols que subiu num barco e foi tocar na coroa, nas festividades da rainha lá no Tamisa, ou foi o Malcolm McLaren que pensou? Foi o Malcolm McLaren que pensou. Ele era um cara que inventava essas coisas... Genial. 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 Essas coisas pra- Genial. O Sex Pistols vai num programa de TV e aí tem uma briga lá com aquele Bill Grundy lá. Se você olhar no YouTube tem, né? Eles falam um palavrão pela primeira vez na história da TV britânica, alguém fala um palavrão ao vivo. É tipo e assim, tal. antes reunião do negócio com PowerPoint, né? Bom, amanhã você vai falar um palavrão. Exatamente. Era mais ou E menos Era isso. mais ou menos Claro. isso. Era mais ou menos Precisa isso. causar. Não tinha PowerPoint ainda, porque, enfim... Precisa causar. E, cara, um monte de coisa inteligente, né? O Sex Pistols vai tocar num show beneficente pros bombeiros de não sei aonde, sabe? É muito legal, muito inteligente toda a maneira como o Sex Pistols foi criado. Então, mas aí, então é o seguinte, o Sex Pistols foi produto de marketing, tudo pensado, tudo calculado. Anti-marketing, eu acho que seria, né? Porque eles não O tinham anti-marketing, grana, né? o anti-marketing é o marketing. Sim, mas Então, eu É um digo, tipo de marketing. mas não Mas é tinha que- grana pra fazer. Mas como acontece hoje, né? Vamos fazer isso que vai dar uma confusão, eles vão Exatamente. comentar, etc. Vamos botar uma coisa lá no tal lugar que vão fazer comentário, vai dar uma Exatamente, polêmica. Exatamente. Lembra quando a gente tinha o telefone que tinha os botões e com o passar do tempo alguns botões ficavam apagadinhos, que você usava mais? Esse botão da polêmica vai apagar já, cara. Tá dando... O cérebro das pessoas está se acostumando e o resultado disso no dia a dia é desagradável para quem vive o centro da polêmica e vai acostumando o nosso cérebro a não ficar espantado com mais nada. Isso aí, eu tenho lido umas coisas, é assustador o efeito na sociedade, ficar sempre tendo que chocar todo mundo a cada 2 minutos. Isso não é bom, cara. O Locus Ceruleus não gosta disso não, mas tudo bem. Engraçado que o punk americano não teve isso. O punk americano não teve isso, porque em 77, quando o punk estoura nos Estados Unidos, em Nova York, a cidade de Nova York, cara, tem uma capa famosa do New York Post, um jornal, que era assim, no meio dos anos 70, a cidade de Nova York estava falida. Totalmente. Né? Totalmente falida. E eles pediram ajuda pro presidente, que era o Gerald Ford na época, né? Então, e o Ford falou, foda-se, vou dar dinheiro nenhum pra essa merda dessa cidade, vocês que se darem. Literalmente falou isso. E aí a capa do jornal é Ford to New York, drop dead. Tipo, Ford para Nova York, morram, entendeu? Era essa o estado de espírito do país com Nova York. E não é à toa que hip hop, punk, discoteca, todos florescem na mesma época lá. Né? Porque é uma época que a cidade estava mal financeiramente, né? Com muitas... mas com uma cena cultural Fortíssimo. underground absurdamente espalhada. Entendeu? Porque quando o governo, digamos assim, não... O centro da cidade de Nova York, né, vários boroughs lá eram muito pobres, né? Então podia se fazer o que quiser. Então clubes prosperaram, né, clubes abriram, você podia fazer shows à noite, tinha sound systems na rua. Tem um documentário que você acha no YouTube que é muito legal, que chama New York City 77, que é sobre exatamente isso, sobre como a discoteca... blackout, né? Teve o blackout. Blackout. Né? Como a discoteca, o hip hop e o punk surgiram mais ou menos na mesma época, no mesmo local. É incrível, assim. Eu acho que nunca teve uma cidade que teve tanta cena cultural Mas alternativa. você vê que a música, né, e a situação toda dos artistas, essa pressão, né, parece que o estado ideal de coisas ficou uma coisa muito débil, né, para gerar esse tipo de Cara, eu movimento. acho que o estado ideal de coisa é o seguinte, uma cidade que tenha aluguéis baratos, basicamente. Todo mundo fala isso. Tipo, que Nova York começou a arte, a música em Nova York começou a decair quando a cidade começou a melhorar financeiramente, os aluguéis começaram a subir e os artistas tiveram que sair de lá. O caos incentiva Entendeu? a criatividade? Não é caos, eu acho que é A dificuldade. a sim. dificuldade. É um Você conceito entende? do Nova romantismo, mas- York era um caos. Era um caos, Sim. é. Era uma cidade violenta. Sim. É que a frase completa é: o estado ideal de coisas é um solo muito débil para gerar um gênio. Um gênio é um filho da intempérie, um Sim. gênio é um filho da dificuldade. Sim, sim. Então a gente vê, eu sempre lembro da cena quando era criança que me marcou muito do super-homem pegando o carvão e botando alta pressão e abrindo e tendo diamante, né? Que o gênio, na pressão ou as genialidades, né? As iniciativas humanas interessantes, na pressão isso acontece, né? sim. Tem outra coisa que eu aprendi também lá em Nova York, a tua cidade. Tá tudo bem, tá? Né? Caramba, velho. Nesse exato momento. Falou de Nova York, cara, até O pulmão do nosso câmera caiu. Quer pegar ele? Pega ele. a pleura. Meu Deus do céu, cara.
Deu 3.2 na escala Richter. É o mofo aqui, está falando do super-homem. Enfim, que você tem uma superpressão. E aí, o Benja, num outro episódio, a gente estava falando sobre o lance do sucesso, né? A pressão sobre a arte em si, o fazer, a manufatura, sai e a preocupação vira outra. É verdade. Não, mas o que eu queria falar disso aí, para não perder o fio da meada dos Sex Pistols, tudo bem, os Sex Pistols foi um produto de marketing, tudo pensado, papapá. Mas, mano, o que veio depois, hein? O negócio era pesado, hein? Sim. As bandas que começaram a aparecer do punk rock, aí não tinha nada de marketing, hein? Exploit. Não, sim, aí outra pegada. Crash, essas bandas todas são bandas realmente surgidas ali de movimentos locais ali, espetaculares, né? Uma pergunta. Quando eu conheci o Police, na entrevista, na descrição, aqui no Brasil, ali numa revista aqui, falavam que era uma banda inglesa e que tinha punk ali. Exatamente. Então, eu queria que você comentasse essa influência que o punk teve em algumas bandas que aparentemente você não relaciona ao punk. Sim. E que você reconhece, como o Police, né? Sim. O que tinha de punk no Police? A urgência, a crueza? Eu acho que era mais assim, era mais uma coisa de contemporaneidade e localização do que sonora. Tá. Porque, por exemplo, quando você pega a cena dos CBGBs, você tem Talking Heads, que não tem nada a ver com Television, que não tem nada a ver com Ramones, não tem nada a ver com Blondie, e tem bandas que não eram dos Estados, não eram de Nova York, mas que tocavam muito lá. B-52s, Dead Boys, Patti LaBelle. Essas bandas não tem nada a ver uma com a outra, concorda? Nada. Né? Aí tinha o Dictators, que era uma banda lá da cidade lá. Eles são muito mais ligados para uma questão geográfica e de contemporaneidade do que uma coisa sonora. E a mesma coisa aconteceu na Inglaterra. Né? Você teve o Sex Pistols, mas você tem também o The Jam, né? Que é um pouquinho anterior, do Paul Weller. O que o The Jam tem a ver sonoramente com o Sex Pistols? O Paul Weller depois fez a banda que você não gosta muito, o Style Council, com Mike Talbot, né? Tinha um baterista de 17 anos, Steve White, né? Lembra? Eu também lembro, claro. Style Council era muito ruim. Tocava bem, cara. Na Inglaterra isso rolou também. Você teve Sex Pistols e Clash, Damned, né? Mas você tem também um monte de outras bandas que surgiram ali, naquela época ali, sei lá, Susan the Banshees, é um pouquinho depois. O Cure é um pouco depois também, né? São bandas que são diferentes. Aí, como eu convencionou chamar-se de pós-punk, né? O Police surge nessa esteira, assim, meio do pós-punk. Né? O pós-punk foi um território, cara. Tinha os eletrônicos, tipo... New Romantic, tudo, cara. Essas bandas punk, ela, principalmente na Inglaterra, elas vêm do caos, né? Do desemprego, daquela coisa toda. Sim. Por que essas bandas muitas foram fazer apologia a nazismo? Foram muitas, será? Acho que não. Acho que a maioria das bandas... O Exploited tinha uns negócios lá com suástica, lembra? Tinha, não me lembro. Tinha. Exploited. Olha, Benji, se não tem... Tem certeza? Será? Tem certeza? Não me lembro. Olha, eu tinha certeza, mas com essas indagações de vocês eu fiquei na dúvida. Não, porque é sério, né? Então, assim, se a gente parar pra pensar e falar... Eu acho assim, muitas... Passa aqui o letreiro. Na Inglaterra, no Reino Unido, nos anos 70, teve um movimento forte de direita. Isso é sabido. Né? Um movimento forte que apoiava o governo conservador inglês e tal. A maioria dos punks foi contra isso, né? Especialmente porque você vê lá depois bandas como Specials, The Beat, as bandas inglesas que se juntaram, né, que fizeram um movimento de ska, two-tone, ligados aos imigrantes caribenhos. Era uma coisa justamente ao contrário, de abraçar a diversidade e tal, né? O Clash participou do rock contra o racismo. Quer dizer, eu acredito que tenham, sim, várias bandas que caíram mais pro lado do conservadorismo e daquela coisa britânica, não, só white power e tal. Então, mas de novo, né? Para mim, as letras mais inteligentes para mim era do Dead Kennedys. Mas aí é outra coisa. É uma banda formada... O Bad Religion é punk rock? É de outra geração, né? Mas é que não dá pra comparar o Bad Religion hoje com o Bad Religion de quando eles surgiram, né? Outra época, cara. Hoje é completamente comercial. Offspring é uma banda muito diferente do que é hoje, né? Agora, o Dead Kennedys é covardia, né, Beija? Offspring mudou, né, cara? Virou uma coisa totalmente comercial. Tô curioso, só engraçado. O Rancid também, muitas dessas bandas vieram do Operation Ivy, que era uma banda... Agora, e ficou associado o punk ao lance de uma determinada estética sonora
estética visual por causa da Vivienne Westwood. Certeza absoluta. E aí, sei lá, por que a Blonde, né, o grupo, né, o Blonde se interessaria por punk quando, escutando ali os maiores sucessos mesmo do início, não tem Mas eles algo não se punk. interessavam pelo punk. Eles só tocavam com punk porque eram bandas Cool. eram bandas legais, amigas e que não tinham nada a ver sonoramente. Eu já perguntei isso pros Ramones, assim. Entendi. Tipo, perguntei pro Johnny Ramone, vocês tocavam com Blonde por quê? Falei, porque eram nossos amigos. O Clem Burke chegou a tocar com eles eram amigos. Que legal. Não tinha, assim, uma rivalidade do tipo, nós somos pesados, vocês são mais pop e beleza, entendeu? Tipo, dane-se. Né? Foda-se. Que bom né? a música. Eu né? acho que tinha uma coisa que unia eles. Por exemplo, Blonde, Ramones, essas bandas todas gostavam muito de girl groups dos anos 60. Todas elas. Você falou isso, é verdade. É verdade, não é? Sim, sim. Shirelles e Supremes e tal. Não quer dizer que os Ramones vão tocar uma música parecida com Blonde, mas eles estavam na mesma turma ali. Entendi. A Debbie Harry era amiga do Joey, era uma cena muito legal. Olha, eu tô assim. dando uma pesquisada no Exploited aqui de algumas notícias, cara. Por exemplo, aqui no... Não tô dizendo que não era. Eles só não têm certeza. Não, então, por isso eu também fiquei na dúvida, mas, é. por exemplo, eu tô aqui no Tenho Mais Discos Que Amigos, eu adoro eles, velho. É muito legal isso. Por exemplo, aqui em 2017, fã é morto por neonazistas após show da banda na Rússia, onde um russo pediu para as pessoas pararem com as saudações nazistas. Aí, as coisas que vêm aqui do Exploited, tudo tem ligações com isso aí, entendeu? Mas o Exploited são os fãs do Exploited. Eu não sei, eu não tô dizendo que é ou não é, entendeu? Só sei que, sei lá, tem muitas bandas que tiveram que parar shows porque tinham neonazistas fazendo saudações neonazistas. Eu me lembro, o Ministry, por exemplo, teve uma briga feia num show do Ministry no início da carreira porque tinham fãs lá fazendo saudações neonazistas. O Ministry não tem nada de neonazista, pelo contrário. O cara é cubano, né? O vocalista da banda, o líder e tal. Mas eu acho que é difícil você controlar também quem gosta da sua banda, né, Benji? Não acha? Não, acho que é impossível, né? É difícil. Há controvérsias. Por quê? Por exemplo, se eu sou um artista, eu estou no palco. Não, então é isso que eu tô falando. E quando eu vejo que tem 20 caras, 50 caras, 100 caras fazendo saudação nazista, eu paro o show e falo, velho, vocês me desculpem. Não, sim. Eu não vou fazer show pra vocês, cara. Isso é totalmente contra os meus princípios. Entendeu? Então, há controvérsias. Não, cara. mas muitas bandas Por fazem. exemplo, eu já te falei. Eu sempre ouvi Pantera. Sim. Aí, final do ano, o vocalista do Pantera lá, como ele chama mesmo? Phil Anselmo. O Phil Anselmo. Vai lá e grita, faz saudação nazista. Ele fala White Power, não sei o quê. Acabou. Eu nunca mais ouvi Pantera, velho. Sim. Por quê? Como é que eu vou estar ouvindo um negócio? E eu adorava Cowboys from Hell, Cemetery Gates. Vamos lá, por exemplo. Parei. Você parou lá. Parei. Antes tarde do que nunca, né? Não, porque o som do Pantera é legal pra caramba. Um exemplo. Só que não dá pra prestigiar isso. Um exemplo. O Lemmy, do nosso amado Motorhead. Lemmy era um conhecido colecionador de artefatos nazistas. Ele era interessado na história da Segunda Guerra Mundial. Tinha um monte de artefatos e tal. Mas ele não era... Nunca propagandeou nada e tal. Eu tenho certeza que tem muitos fãs do Motorhead, ou alguns fãs do Motorhead, que simpatizam com ideias de direita, que gostam do Lemmy. Né? Como é que o Lemmy vai controlar isso? Ou iria controlar isso, que ele já morreu? Entendeu, Benji? Não é difícil? Difícil, né? Sim. Difícil. Ô, Barça, e como é que o movimento punk veio pro Brasólia? É uma história maravilhosa, né? Cara, porque eu peguei uma época legal, que a minha geração pegou, nossa geração pegou, cara. Eu gostava muito de ver as Mercenárias na TV. Foda. Adorava ver, cara. Ia muito a TV Cultura e a Gazeta. A Gazeta é uma TV local de São Paulo. Cara, era bom. Eu acho que o movimento punk... Se eu não me engano, eu vi Mercenários, acho que é a primeira vez, se eu não me engano, Fábrica de Som? Fábrica de Som. Tadeu Django. Tadeu Django. Abertura da Banda Metalurgia de São Bernardo. Ó, tem um documentário... Tadeu Django, aquele programa era maravilhoso. Sabe quanto tempo durou? Meses. Você acredita? Quando eu fui trabalhar na Cultura com o Fernando Faro, a gente fez um programa lá chamado Radiola. E aí tinha um quadro que era arquivo. Sim. Aí eu falei, arquivo, a gente foi junto lá. Quando eu vi, eu falei, caramba, cara... são muitos episódios, mas não tem tipo 3 anos de programa. Sim. Eu fiquei falando engraçado, né? Pensei comigo, né? É uma dessas muitas iniciativas Marcou, que tem um marcaram, curto né? espaço de tempo
Tipo, o pessoal fala muito do Dancing Days, do Nelson Mota. Joãozinho durou meses aquilo e tal. Então, como marca, né? Marca, como, né? Marca. Pô, a cultura poderia fazer o Fábrica do Som de novo. Podia. Boa ideia, né? Pô, aquele programa era espetacular. Não só ele, quem sabe também. É verdade. Mas o Fábrica do Som... Nossa língua portuguesa... Tinha o som pop também na cultura. Que é quem Meu apresenta- amigo Paulinho Heavy. E quem apresentou também uma época o som pop foi o Kid Vinil, né? Kid Vinil. Então, eu ia falar do... O herói do Brasil. Tem um documentário, vou recomendar, que tá no YouTube, feito pelo nosso amigo Gastão Moreira, chama Botinada, que é a história do punk no Brasil. Eu Recomendo sou muito demais. fã do Gastão, cara. Então, mas já viu o filme dele? Esse filme é maravilhoso. É um documentário que ele fez sozinho, com grana dele e tal. Acho que o Clemente ajudou ele, né? Grande Clemente dos Inocentes e tal. Sobre a história do punk brasileiro. Tá na íntegra no YouTube, você vê no canal do Gastão. É maravilhoso. Nossa. Entrevista com todo mundo. Assim. Meu Gastão é espetacular. É, o que ele conhece é brincadeira, Sim, né? sim. Ele gosta, ele é uma E simpatia. tem a necessidade jornalística e histórica de mostrar essas coisas para as pessoas, né? Muito legal. Eu, na época que lançou os discos, eu tinha a coletânea. A revista... Famosa? A revista... Não, do disco, aquela... Oh, meu Deus do céu, do punk de São Paulo, tinha como chamava aquele disco? Sub. Gente? Hã? Sub, ou Não São Paulo. Começo do Fim do Mundo. Eu já vou lembrar. E eu ouvia tudo lá, mas eu tinha medo na época de ir eu não ia Sim, nos shows. sim. Eu nunca fui. Melhor não. Porque o negócio era tenso, hein, Márcio? Era tenso. Mas eu acho que tem duas pessoas que são muito importantes no movimento punk que não eram exatamente punks. Um até era, que era o Kid Vinil, foi um dos primeiros caras a tocar. Todo mundo fala, né? Eu não morava em São Paulo na época, mas todo mundo fala que o Kid tinha programa de rádio, ele tocava. Sim, punk. E o Kid é um cara que viu o Clash, né? O Kid viu o Clash tocar ao vivo. No começo. Kid Vinil, viu? Viu. O Kid era demais, cara. Era demais. Muito Era Ele demais. viu o Clash, ficou na Inglaterra Muito um tempo, interessante. voltou, trouxe os discos e tal. O outro era o Antônio Bivar, né? Escritor e tal, que fez um livro super importante chamado O Que é Punk, daquela coleção Primeiros Passos, lembra disso? Acho que foi o primeiro livro brasileiro Que sobre a compilou, história do né? punk. É um livrinho desse tamanho, da coleção Primeiros Passos, você acha aí no Mercado Livre e tal, estante virtual. Eu me lembro que todo mundo comprou para ler, porque não tinha nenhuma bibliografia de punk no Brasil e o Bivar fez. E o Bivar organizou o primeiro festival punk no Brasil, que foi o Começo do Fim do Mundo, em 82, se não me engano, no Sesc Pompeia. Que tinha já não lembro se tinha Ratos de Porão, mas tinha todas essas bandas, Restos de Nada, Inocente, Cólera, coisa incrível, né? 82, mais de 40 anos atrás o cara fazia um festival desses, cara. Pô, eu lembro de Incrível. Cólera, do Harrison, né, que faleceu. Sim. Lembro de uma banda que eu adorava, que era Spermogramix. Sim, Spermogramix, porra. 5 da manhã, ele pega trem lotado, direto pro trabalho pra ganhar salário. Chegar atrasado, pra ter o que tá bem demais, alto. Sai fora daqui, seu porco empregado. Vem cá, de maneira geral, as letras, pelo que me lembro, do punk aqui são totalmente de esquerda, né? Sim. Aqui. Até, tinha umas... O Garotos Podres no início tinha umas... Papai Noel, velho Batuta! Mas sim, a maioria classe proletária ABC e tal. Muito bom, né? O que não quer dizer que também não tenham carecas nazistas no ABC, que também surgiram desse movimento e tal, infelizmente. Mas o próprio o Garotos Podres tinha uma... Tinha uma pegada... Infelizmente Sim, tinha, sim. né? O quê? Ele tinha uma pegada nazi ali. Tinha uma música que ele falava lá. Antissemita. Tinha uma música que ele falava, né? De Hitler, se eu não me engano. Sim. Führer, my filho, onde está você? Não acredito. Sim, no primeiro disco do Garotos tem. Eu acho que depois eles se arrependem e tal, mas... Porque o Garotos Podres... Juventíssimo. Né? Eu acho que sim. Era um hardcore legal pra caramba. Sim, uma banda maravilhosa. Tinha, lembra? Enquanto você, de paletó e gravata, aparece na TV. Música predileta do meu filho. E diz coisas que não consigo entender. O que eu faço? Vou fazer cocô. É muito boa, muito boa. Mas é engraçado, Benjo, o seguinte, o que aconteceu nos Estados Unidos em 74 acontece mais ou menos no Brasil 10 anos depois, que é uma cena punk misturada com outros movimentos. Então você pega, por exemplo, o Napalm, que foi o clube mais importante do punk, né, do pós-punk paulistano. Cara, tocava o Ratos de Porão, tocava o Inocente, mas tocava o Capital Inicial, foi o Legião Urbana, primeiro show em São Paulo. Mas né, Mas o Aborto Elétrico não era punk? O Aborto Elétrico era punk. Que virou depois o Legião. Sim. Mudou o som também. Mas, ô Barça, eu vi quando o Inocentes lançou o Pânico em SP. Sim, já um pouco aquele depois. disco foi espetacular. Maravilhoso. Eu vi eles no Rose. Sim.
Inocentes, Não eu vi tinha. Inocentes no Rose Bumbum. Era uma cena pequena, Benja. Não tinha essa Ah. coisa desse ortodoxiar aqui só tem punk, aqui só tem pós-punk, aqui só tem a New Wave. Tanto que não dava nem pra... Como é que New você Wave é ia um pouco diferenciar? Mas a New Wave... Não, aqui, né? Aqui, mas é mais ou menos, cara, porque o punk brasileiro demorou um pouco a surgir e aí já tinham bandas New Wave, né? O Gangue 90. Gangue 90 8-2, né? 8-2, cara. Com o tempo Blitz. Júlio Barroso, né? Blitz, Júlio Eu e Barroso, minha entendeu? gata rolando na relva. Inteligentíssimo, né? Inteligentíssimo, mas tipo... Eu gosto do telefone, dizendo a gente dança, muito bom, cara. dizendo Ele era, coisas. o Júlio Barroso era style, Muito, cara. nossa. Ele era style, velho. Esse Mas cara digo, é era interessante, uma cena pequena e legal, né? Que você podia ver show do Cólera, do Ratos de Porão e do Gangue 90 e aí misturava com essa galera da vanguarda paulistana. Era uma cena muito Mas no Rio não interessante. tinha punk rock, tinha? Tinha Combina, não tão né? grande. Combina. Exatamente. Mas qual banda? Eu vi muito mais show de Tipo, banda. o ano de lançamento. Eu não banda- lembro de banda punk carioca. Demorou mais. Foi uma segunda geração, Tubarões Voadores, aquelas A coisas gente pode assim, chamar né? o Camisa de Vênus de punk do começo ou não? Eu acho que não, porque o Marcelo Nova, líder do Camisa de Vênus, ele era 10 anos mais velho que essa média da galera. Quando ele começou o Camisa, ele já tinha mais de 30 anos. Mas aquele primeiro disco, ele não tem uma pegada punk rock? Tem. Mas eu Bete acho que morreu. tem. Aí tem meio que tem versões do Clash, tem uma música baseada em Undertones, né? Meu Primo Zé, que é uma O meu adaptação primo Zé queria ser como do ele é. Undertones, tem uma adaptação de Buzzcocks ali. Eu acho que mas o Camisa não, assim, digamos assim, o Marcelo, ele projetou o Camisa para ser uma banda, eu acho que mais pós-punk do que punk, né, assim. Mas você tem razão, o primeiro disco do Camisa tem muita influência de punk. Inclusive, ele até faz, né, a 83. versão também do My Qual? Way, né? Qual? Não, tá parecendo um pedido da Selva de 83. 83. É, Você vê, tudo mais ou menos nessa época aí, cara. Que tinha o Mais ou Louco menos nessa Amor, que eu acho que é de 82. Nosso Louco Amor. Ele faz até uma versão ali do My Way, igual o Cine Vicious. Faz. Quem? O Camisa. O Camisa que pra não. mim o primeiro disco do Camisa Sim, é punk. Sim, é punk. É um punk rock. E um grande disco, né? Muito bom, né? Maravilhoso. E o ao vivo do Camisa é espetacular. Você acha que as mulheres Pena chamavam Schmidt. Silvia ficaram bravas com o Claro, Marcelo? Nossa, claro que ficaram. Péssima ideia. Claro que ficaram. Hã? Péssima ideia, né? É verdade, cara. Você faz uma música. E o refrão era muito forte, né? a Ô, plateia. Silvia! Mas o Piranha, ela não tava na letra, né? Foi o público, não foi? Não me lembro se foi. Acho que sim, né? Eu acho que é o sim. público. Ô, Silvia! E o público, Piranha! Sim, mas não foi inventado ali naquele segundo. Todo mundo junto teve uma ideia, né? Acho que já cantavam, né? Eu falei, eu conheci uma Silvia. Você tinha uma Silvia? Lá na minha escola tinha e foi bem ruim, cara. Coitada da Silvia. É. Não foi legal, não, cara. Foi bem ruim. Acho que foi o primeiro bullying musical que eu vi. Mas o negócio do Nome nunca ajuda, né? Não quem- fortalece o movimento. Solange, né? A música. Você lembra Não, mas da a Solange é pra sacanear a moça da A censura. moça da censura. Mas Só que tem todo um mundo monte virou. de Toda Solange. Solange virou. O Léo né? Jaime fez a versão de Solange do Police. Solange! Que era mulher da cultura, perdão, da censura. da A censura. Solange, cultura, que era chefe da censura na Aparecia época. o nome dela sempre, lembra? Entrava o documento da censura e tinha a assinatura Solange e tal. Tá louco? Quando eu comprei o disco da Blitz, Veio tinha uma- riscado. Ela vinha duas arriscado. faixas. Duas faixas. É, as duas últimas do lado B. Com louco, né? faca, né? Era Louco, tudo né? X. Deixaram as duas. É, Vem cá, é, deixaram as é. duas por último É. pra ser riscado depois. Não foi Será pensado, que- né? Não, acho que não. Não acho que foi, não. não foi. As duas últimas do lado B estão riscadas. Estão arriscadas, Por quê, né? É. Que coisa, né? Que coincidência, Nossa. né? Nossa. E pra quem não pegou essa época do vinil, o lado B era o lado menos comercial, né? Sim. O Quincy Jones. Eu Segundo. falei do Quincy Jones já hoje? Ainda Não, não, né? hoje Sou não. Vamos setorista lá, do Quincy setor. Jones. É o seguinte, Quincy Jones falou, o lado A é pra eles, o lado B Isso é legal. é pra mim. Muito legal, muito bom. Agora, posso falar uma coisa que eu acho? Eu adoro punk. Acho discos maravilhosos e tal. Mas pra mim, a melhor fase do rock é o que vem logo depois, o pós-punk. Assim, 78 até 82, assim, pra mim é imbatível. Não é só no punk, né? Me parece que a humanidade, né? O Dead Kennedys é de que ano, o Barça? Ele começa no finalzinho de 79, mas eu acho que o primeiro disco é de 80. Mas é incrível pra época, né? Em termos de rapidez, velocidade, peso e tal. Só que Dead Aquele Kennedys é Frankenchrist Frank é and maravilhoso. Christ Quem? O Frankenchrist do disco Frank and é Christ maravilhoso, maravilhoso. Esse disco foi censurado depois porque ele tinha um encarte do Giger, daquele desenhista suíço, né?
que tinha Penis Landscape, que era um monte de pênis e tal. É o famoso canavial de... Exatamente. O canavial de... Canavial. E o fálico. disco foi recolhido. Canavial fálico. Tal, você né? pode escrever isso, fazer um adesivo, botar no seu carro. Mas o Dead Kennedys é covardia, o Benja, porque o líder do Dead Kennedys é um puta cara inteligente, universitário, lido, culto, sabe? Jello Biafra, outro... E musicalmente, cabeça. eles eram melhores que os outros. Mas o cara do sim, Television tinha mais livro que ele. Tinha. Tá de sacanagem, eu acabei de descobrir. Mas e outra, o carisma do Jello Sim, ao no palco. vivo. Então, isso que eu queria dizer pra vocês. Porra, velho. Sabe como eu conheci? Foi através de uma foto, antes de ouvir o som. E o Biafra tem esse lance, né? Que algumas pessoas têm de, numa foto, transmitir algo, né? Já. Sabe quando eu Carisma, conheci, né? Quando eu conheci o Dead Kennedys, me lembro exatamente. Ock de Souza, na revista Veja. Sobre o primeiro disco do Dead Kennedys lançado no Brasil. Jura? O Ock de Souza fez uma matéria na Veja. Interessante, né? Interessante, né? O primeiro LP do Dead Kennedys, o Fresh Curioso. Fruits for Rotting Vegetables, saiu no Brasil. É esse que tem a música da MTV? Não, MTV Get Off The Air é de outro disco. Se não é do Franklin Christ, é do Bad Time for Democracy. É logo depois. É que a MTV surgiu um pouquinho depois. É que ele faz uma sátira. Lembra dessa música? É do disco daquele disco que tem os carros com os coroas sentados. Não me lembro o nome do disco. Você lembra? Desculpa, parênteses. Sempre bom lembrar. Eu vi um documentário sobre o início da MTV, enfim, a logo, as coisas todas. 81, né? 81. A distribuição, sinceramente não lembro. Creio que sim. 81. Porque se a gente viu aqui em 83 eu comecei a receber as fitas de vídeo. Aí tinha que mandar converter, porque era NTSC. Sabe como chama o NTSC lá? Never the same color. Nunca a mesma cor de novo, né? Muda toda hora. E aí é muito engraçado, esse documentário sobre o início da MTV, o velho problema de sempre, que aconteceu com o MP3, que aconteceu com tudo. O pessoal das gravadoras dizendo, não, mas não pode, isso vai atrapalhar as vendas. Se o clipe tiver a música, as pessoas não vão comprar o disco. Não, é a mesma coisa que o MP3. Nossa, igualzinho. que preguiça. Mas você lembrou de um outro detalhe, porque que Dead Kennedys não era mais legal que todas? Porque as capas dos discos do Dead Kennedys também eram mais legais. O Dead Kennedys era uma banda que começou a lançar os próprios discos também, era uma banda independente, né? Isso é uma coisa que o punk americano tem mais forte que o punk inglês. As gravadoras maravilhosas, SST, Alternative Tentacles e tal, que lançavam os próprios LP, Discord, né? Era impressionante. O Barça, você lembra quando eles lançaram Holiday em Camboja? Claro. Sim. Eu não lembro, mas eu conheço. Foi uma pedrada, cara. Que ano que é? Holiday em Camboja é de 80, desse disco. 80? Do Fresh Fruits. Nossa, lembra aquela guitarrinha? Eles têm uma coisa cara, aquilo era visceral. Em 80, cara, eu tava ouvindo outras coisas, O Dead Kennedys tem uma coisa de fazer músicas que são quase progressivas, né? Vou ser xingado aqui, mas no sentido de que elas têm um começo, meio e fim diferentes, assim, para levar você para algum lugar. Vai assim, tendo né? Vai, cara. Partes. E também tanto lance. Uma suíte, talvez. Eu acho que pro cara ser contestador, tem que ser inteligente, cara. Sim. Ele tem que saber passar a mensagem dele. Isso foi o disco do Dead Kennedys. Não, isso foi o show que o Dead Kennedys ia fazer, né? É isso que no Brasil que também a capa. Acabou não rolou. rolando. Eles na favela com umas armas. É que na verdade os tanques de guerra e a camisa da seleção brasileira. É recente e os agora. caras vestidos de palhaço. Na verdade o que aconteceu foi assim, o Jello Biafra já não é do Dead Kennedys há muito tempo, ele brigou com os caras e saiu e os caras processaram ele porque um rolo de grana, entendeu? Não acredito. Sempre. Até no momento punk tem jeito. E aí o Dead Kennedys sem o Jello já veio algumas vezes pro Brasil, o Jello com o Dead Kennedys nunca veio, né? E eles foram tocar uns 2 anos atrás, eu acho, né? Logo depois da pandemia. Você acompanha o Dead Kennedys? E fizeram um cartaz. O cartaz é muito legal, meio sacaneando o Bolsonaro e tal. E a banda disse que não tinha autorizado o cara a fazer esse cartaz. Eu sei que pegou muito mal. Não, assim, mas eu vou dizer um negócio pra você. Dead Kennedys sem Jello Biafra. É difícil. É difícil. É tipo Jackson 5 sem um Mark, sem o Jermaine. Não tem condição. É difícil. É difícil. O Dead Kennedys era o Jello, pô. A cabeça, a inteligência. Tá louco, velho. Não dá. Também acho. Agora, vocês não acham que a fase inglesa e americana pós-punk é mais interessante que o punk?
Echo and the Bunnymen, Cure, Susan the Bench. Eu me identifico New muito Order. mais, né? Pô, Não, Muito mais. não, né? mas não dá pra comparar. pô, mas são bandas quase contemporâneas. Não, mas tudo bem, Mas eu acho que me parece que o punk, na sua simplicidade, enfim, essa coisa minimalista, como você descreveu, parece a fagulha de alguma Sim, coisa, né? mas disso aí. Então, mas é De Killing interessante, Joke, mas sem a de Gang fagulha of não tem um Four, lance, né? das bandas da Tuton, né? Uma coisa fantástica. Killing assim, Joke, né? há uns 10 anos atrás ou mais, cara, peguei um show dos caras, Já vi show do metal. Killing... É metal. Eles viraram uma banda de metal. Sabia disso? Killing Joke Sim, pesado. Entrevistei eles já, eles são incríveis, assim. O Jazz Coleman foi morar onde era? Na Islândia, né? Islândia? 300 mil pessoas. Mas quando você fala dos anos 80, mas pra mim, nós somos da mesma geração. Os anos 80, pra mim, foi o melhor de todos. Também acho. Eu acho que foi, pra gente, a nossa geração, os anos 80 foi, o que pra uma geração ou duas pra cima foi os anos 70, 60. É que eu Os anos peguei 80 muito, foda, cara. como eu comecei a ouvir música muito cedo, eu sinto que peguei algumas coisas dos anos 70, claro, em construção, né? Mas eu peguei bastante coisa. Só que pra assim. mim o The Clash entra como anos 80 pra mim. É? Pra mim é anos 80 o The Clash. Fez Porque discos quando eu nas comecei a duas ouvir décadas, Clash, mas, é a década sim. de 80. Digamos que early 80s, né? Tudo London que tem de Calling legal é nos de que 70 ano? tava 80. em 80. Hã? 80. Aí. 80, 81 no máximo. E aquele disco é marcante, o Sim, London Calling. sim, do The Pô, Clash. tá claro, brincando? claro. Sim, Inclusive a capa, né? que é a foto do Paul Simonon, o baixista, destruindo o baixo num show, acho que é no Hammersmith Odeon, né? Muito legal essa capa. Não é bonita? Bem emblemática, Gosto. maravilhosa. Agora, as letras imitando Elvis. É Elvis né? Presley, eu já vi esse dado lá assim, muito na legal, internet. muito Tem, legal. Ponto Barcinski, voltando pro Brasil, e os replicantes? Pô, punk fora do eixo Rio-São Paulo, fora do eixo Rio São Grande do Paulo, Sul, né? Rio Grande do Sul. Lembra, João? Claro que sim, o nome é muito bom, muito contemporâneo Aqui na também, caranga né? muito louca pra dar cheque, na carteira recheada de paranga prancha, importada sobre da meninada, corpo de atleta e rosto de Baby Johnson. É muito bom. Agora, não sei, cara, eu acho que a melhor fase é exatamente o finalzinho do punk ali, 78. Pra mim, perguntaram assim, quais são os melhores anos do rock? Pra mim, 78 e 83, na minha cabeça, assim. Eu não peguei ao vivo, porque eu era muito novo, tinha 12, 13 anos, mas o que eu ouvi depois, essas bandas, Echo, Gang of Four e tal, Killing Joke, pra mim isso é a melhor Mais que fase. nos 60 e 50. Pra mim, sim. Sim, eu gosto. São as bandas que eu também. mais ouço. Pra mim também. Não, pra mim não é só a música. Pra mim, se eu encontrasse o gênio da lâmpada, ele perguntasse pra mim, olha, eu vou dar oportunidade pra você escolher uma época da vida pra você voltar. Mas não pensaria duas vezes, eu pedi a década de 80. Era muito legal, cara. Década de 80 eu vi o heavy metal explodir. Sim. Eu vi a New Wave explodir. A New Wave era do caralho. É divertidíssimo. New Wave era demais, meu. B-52s até hoje é demais. Devil até hoje é demais. Pretenders era o quê? Punk, New Wave e o pós-punk. Pretenders. Pós-punk, não é? Pós-punk? Pra mim, pós-punk. Ou New Wave, né? Então, Agora é engraçado, você ouvir Pretenders e o que explodiu no Brasil durante a década que mais tocou no rádio foi o Don't Get Me Wrong, né? Sim. Que ou seria... Não tem muito a ver com Pretenders, né? E tem muito a ver com Pretenders. Né? O temperamento da música. Eu tô querendo falar dessas bandas, Pretenders, Blonde, B-52s, que surgem no movimento punk. Pô, a Chrissy Hynde tocou com o pessoal do Clash antes do Clash, né? E a Chrissy Hynde tem uma carreira incrível, né? Porque ela é americana, mas ela fez o Pretenders na Inglaterra. Né? Então, quer dizer, o Pretenders é considerado uma banda inglesa, mas é formada Fala em por uma cantora, a americana. Joan Jett veio do punk rock nos Estados Unidos? Claro. Joan Jett, até pré-punk, né? Runaways, e eu acho que sim. Então, Runaways era uma banda de punk rock? Acho que mais hard rock, eu acho, né? Quando você ouve os discos assim, né? Até é associado, mas não dá pra comparar com... Não dá pra dizer que foi uma banda de punk. I Love Rock and Roll da Joan Jett é um cover, né? É uma regravação. Sim, uma né? regravação. Mas mesmo? são uns discos maravilhosos. Eu não sabia. Várias. Outro dia eu fiz uma pesquisa de músicas que a gente tem assim, certeza que aquela é a versão original e na verdade... Não é. Tipo... Já falei do Michael Jackson, hoje ainda não, né? Não. The Jacksons, pra botar aqui uma... O sininho, hoje do Ribeiro tinha. mas não pode falar mais. Lembra que ele xingava o cara? Não pode, é horrível, né? O quê?
ele xingava o cara, né? Quando ele fazia plim, ele falava, cala a É. boca. Como chamava o cara? Múmia paralítica. Não pode. Era? Não pode. Perdi o trem dos meus pensamentos, meu Deus do céu. Fiquei até Você ia desconcertado. falar dos Jacksons, que é a música que não era cover. Então, Que era cover. Blame It on the Boogie, Tá. Sunshine, Moonlight. Isso aí é regravação Regravação, também. né? Tem um monte de músicas que... Mas, ô Jota, sabe o que eu falo dos anos 80? Porque tudo era legal. Eu sou de São Paulo. Cara, você saía na noite, as casas... Não preciso dizer, né, que eu sou de São Paulo. Não é só meu. isso, é que você tem saudade de você, das suas coisas engraçado. também. Eu já Não, mas é lógico que eu vou ter saudade do quê? Do que eu vivi. Eu sei, mas... Eu vou ser igual o Neymar, saudades do quê? Que saudade do que eu não vivi. o... Cara, você sai em São Paulo, Tem- velho. Eu vou te falar, você sai em São Paulo... Você Você tá com tinha, o Neymar, né? Tipo, barra você pesada. né? tinha tudo o cenário que você quisesse para várias opções. Você queria curtir punk rock, tinha lugar. Sim. Você queria ouvir um rock and roll legal, aí a gente ia para Aeroanta, pro Damachoque, para Raio Laser. Aí você tinha os bares menores, todos os bares menores, seja nos Jardins, onde for, tudo tinha banda, tudo tinha um rock and roll rolando. Bom. Aí tinha os bares que tocavam os anos 80, o rock inglês. Pô, eu vinha no terceiro tempo aqui na Lorena, é lá que a gente ouvia The Cure, Smiths, Sim. New Order. Cara, aquilo era Woodstock. maravilhoso. Agora, Woodstock na Consolação, que eu via o Rock Memory tocando os covers. se aqui era Os covers. assim, imagina em Londres e Nova York, que não Se tinha aqui pra assim, ver, né? imagina Imagina, na Jamaica. Na Quem Jamaica, cantava né? isso? Caceta e Planeta. Lembra disso aí? Produzido por quem? Pelo seu tio? Meu tio. É. Não acredito. Paulinho Albuquerque. Paulinho Por que, Albuquerque. a gente não consegue achar em lugar nenhum? Não tem nem Spotify, não tem nada. Não tem o Jamaica? Não. Porque eu tava louco, se o Detran daqui que- é assim, imagina o da Jamaica. Lembra que ele falou assim, o Botafogo daqui é assim? Claro. Imagina o da Lembra, Jamaica. mãe é mãe, vaca é vaca. Então, Sim, mas não paca pode, é paca. né? Não, poder pode. Não sei, mas os caras não vão... Ninguém quer lançar isso, cara. Acho que não querem lançar mais hoje. Né? Ninguém não tem quer. nenhum Imagina, disco cai do na sua Caceta e mesa... Planeta. Não dá. Não Que tem. eu até hoje não consegui achar. O da Jamaica é um clássico. Mas não tem no YouTube. Ah, mas não dá pra baixar, pra ouvir no carro, no Cara, Spotify. as músicas da Caceta eram muito boas, né? E tinha uma balada que o Hélio de la Penha cantava, que era de um cara que namorava uma mulher muito inteligente, uma menina muito inteligente, ele era burro pra cacete, sabe dessa, não? Qual música? Era assim, quando você disse Nietzsche, eu respondi saúde. E o refrão era, tu amas Debussy, que coisa mais careta, tu amas Debussy, e eu gosto é de... Ai, cara, muito bom. Era uma mulher super inteligente, ele era um idiota que não sabia nada do que ela tava falando. Assim, a música é maravilhosa. De punk rock feminino, a gente só teve Cólera? Mercenários, né? Cólera não Desculpa, era é Mercenário, como foi? Mercenários. Olha, é difícil Eu dizer. não lembro de assim, outra. Não teve um capítulo naquele especial sobre punk que falava de bandas punk femininas? ou impressão minha? do Butinada? É. Eu acho que deve ter, mas talvez uma geração Não. um pouco posterior. Fora né? o Butinada, não tem um outro. Eu comentei com você outro dia sobre casas de São Paulo. Tinham muitas imagens de vídeo VHS e tal. Eu não sei de bandas femininas assim. Você só lembra das Mercenários? Só Então sei não deve ter das sido. Não Mercenários, lembro, não tem. é. O Bar CJ Marcelo. Tinha Meist, tinha várias pessoas mais Sim. ligadas a. Mas a Meist foi pra após- Gangue 90, né? Foi. E a Vange Leonel. essa Vange Leonel, galera, Noite entendeu? Preta. Eu tô falando, Cala da noite. Sim, mas depois ela fez isso, É. mas antes, né? eram mais ligadas a New Wave pós-punk, eu acho. né? O A. Barcinski e J. Marcelo. Vocês imaginavam que 40 anos depois, por exemplo, principalmente a moda punk rock ia virar moda mesmo? Por exemplo, as calças rasgadas, os piercing, todas aquelas porra lá, era só os punks. Sim, mas, mas deixou de Os ter o cabelos elemento... cortados de forma moicano. Deixou de ter o elemento contestatório. Virou parte da paisagem. Exato. O que é muito bom, É. por um lado, mas não tem, né? Quando todo mundo usa tatuagem, quem que não tem tatuagem hoje? É o contrário, né? E o piercing, e o negócio dos cabelos, né? Eu lembro que quando eu vi o Arnaldo Antunes com o cabelo cortado aqui, fiquei olhando assim, fiquei parado assim, eu não conseguia parar de olhar para aquilo. ele raspando aqui. Nos anos 80, você tá falando. Exatamente, no início dos anos 80. é. E hoje, quase nenhum jogador de futebol não tem o cabelo cortado aqui, né? Então essas coisas vão sendo esparramadas mesmo. Que nem... Você usava coturno? Não. Eu era muito Eu tenho novo. cultura. Eu não peguei o movimento punk
Eu sou de 68, então... Quantos por cento das pessoas que usam camiseta do Ramones não sabem o que é o Ramones? Já tem vi isso aí. bastante, É tem 83,7%. Verdade. É porque o logo dos Ramones virou né? virou tipo Coca-Cola, assim, né? Muito bonito, todo mundo Mas conhece. as pessoas sabem o que é tal. Coca-Cola, né? Mas virou uma coisa, um adereço quase, né? Vou botar aqui uma... Sei que o Ratos de Porão... Isso te chateia? Não, de jeito nenhum. Não, mas tem uma Legal coisa, pra não, cacete. me chateia Não. uma coisa. Hum. Como é que você tem uma coisa escrita na tua camisa Você não sabe o que e você é. não sabe o que é? É. Pô, eu tenho aqui, ó, não falei dele ainda, ó, É. Quincy Jones, ó. Pim, Aí. pim. Off the wall, entendeu? É. Cara, acho estranho, né, cara? É muita falta de... O que eu acho ambição interessante cultural, sobre né? os Ramones é que eles nunca fizeram sucesso comercial. Nunca. Em nenhum lugar. Né? Os 2 lugares onde eles eram mais famosos eram Brasil e Argentina. E hoje eles são muito mais famosos do que eles do que eles jamais foram. É incrível, né? Tem mais audições, hoje pô, mais plays. Pra conquistar esse lugar nesse paraíso pop, aí, esse paraíso da audiência, eles tiveram que sobreviver ao tempo, né? Então sobreviveram, por isso que estão sendo Sim, mas é reescutados, impressionante. A banda acabou em 96, né, cara? Faz quase 30 anos. Agora, o Barça Jota, um cara que merece todos os aplausos do planeta é o João Gordo. Sim. O João manteve Sim. o Ratos. O Ratos é uma banda icônica. Sim. Ele tá aí, graças a Deus, firme e forte, tocando o som dele. Sim, sem dúvida. Quando a gente fala, o Blue não tá hoje, os Racionais têm uma importância. Sim, claro que sim. O Ratos também. Sim. Tudo bem que não pode não ter a projeção, porque o som do Ratos é um som sujo, agressivo e tal, porque né? Não foi feito pra ter, né? E impressionante como as letras... Se tiver projeção, estraga o som. Mas a moral do Ratos no mundo inteiro é impressionante. Impressionante. E é impressionante como as letras do Ratos, infelizmente, continuam atuais. Sim. E já vi A muita agressão e camiseta, repressão é um clássico. Muita camiseta deles na Europa. O que eu acho O que eu mais vi foi Sepultura, Claro. muito Ratos do Porão e Racionais. Incrível, do Brasil. Incrível, né? O João, já falei isso aqui, mas é verdade, ele é um punk que nunca deixou de ser punk, né? Ele nunca mudou o jeito de ser para ser aceito pelo mainstream, mas o mainstream aceitou o João. Né? Isso que é bizarro. Você né? entende o lance da diluição, né? Que às vezes acontece de maneira involuntária. O fato de, sei lá, quem você contesta, fala, beleza, então tá tudo certo, vamos ficar todos juntos, né? Isso... mas o que o Barça falou do João é verdade. O João sempre cagou e andou. Você vai gostar dele ou não vai? Esses dias, Verdade. Que se dane. Esses dias teve Ratos de Porão no Circo Voador. Minha filha mora no Rio, estuda no Rio. E ela tem 15 anos. Ela foi com um grupo de amigos ver o Ratos de Porão. Ratos de Porão, Brujeria, Gangrena Gasosa e tal. Cara, as fotos são incríveis. Assim, a molecada, assim, 15, 16 anos, camisa do Ratos, camisa do Discharge, assim, sabe? Muito, muito legal. E aí, no meio do show, vi um vídeo, o João pergunta pra galera, quem tá vendo o Ratos pela primeira vez? Aí, assim, metade da galera levantando a mão. Fiquei impressionado. Não é aquele público mais velho, quando a gente ia ver show de punk antigamente, que era o público saudosista, uma galera nova vendo show. Mas o Ratos ao vivo É foda. é muito bom. É muito né? bom, é muito bom. Né? É. O João. Não, é foda. É uma banda. Você vai ver. Se você fala assim, você pode até não gostar. Na Boca Junina, da música, música, cacete, você pode até juntos falar, e não é tal. meu estilo musical. Imagina, gravaram muito lá no sim. Mas você vê eles ao vivo, É foda. é respeito, hein? É. Eu tenho um amigo meu que postou outro dia, foi muito legal. A filha dele foi num show também do Brujeria. E ela tava na porta do camarim escrito Brujeria, e um amigo meu escreveu. Tipo assim, educação. Como que ele falou? Vem do berço, né? Uma coisa essa tá bem encaminhada, educado. Eu vou lembrar quem é o cara que postou isso. Foi você. Não, eu não sugeri que ela fosse no show do Brujeria, juro pra vocês. É ela que chegou pra mim e falou: meus amigos estão indo no show do Brujeria, posso ir? Eu falei, claro, imagina. Com todo, vai, foda, vai ser maravilhoso. Então ela foi. E adorou o show. Nunca tinha visto o Ratos de Porão. Tem 15 anos, né? E ficou. O Ratos tem 40. O Ratos tem 40. Cara. Quando ela voltou, ela falou o quê? Ela adorou a experiência toda, a galera se jogando do palco. Falou, pô, o Ratos é maravilhoso, o Ratos foi melhor que o Brujeria. Ela falou, muito engraçado. Né? O Ratos é melhor que o Brujeria. Mas é legal ela. Eu achei demais. Nova geração. Não, e de verdade, não fui eu que falei, eu nem sabia que tinha show. É ela que falou, meus amigos vão no Circo Voador e tal, posso ir? Eu falei, claro, imagina, deixa eu Cara, eu dou um puta valor, velho.
pra esses caras, sabia? Porque são os caras que vêm lá de trás, que ralaram pra Mas tem cacete, uns que caras estão fiéis às tradições. A Clemente, o pessoal do cara. Garotos Podres. O Clemente pessoal tá tocando com a Plebe Hood, Sim, né? há muitos anos já, sei lá, 20 anos, sei lá, 18 anos, Não, é verdade. Não falei aqui agora. Eu sei, mas é engraçado. Tá tocando há 20 anos, né? Não, ele Eu não vou falar, ele tá substituiu- tocando há 20 anos. Ele toca substituiu com o a Plebe Seabra Hood. lá, o Jander, né? Ele entrou no lugar do Jander. O Clemente é outro. O Clemente, o João, a Sandra das Mercenárias, uma galera que tá fazendo coisas aí há 40 anos, né? Músicas muito... sempre fiéis ao seu estilo. Acho fantástico isso. Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica. Também no metal tem Morreu, muitos, né? Morreu o irmão, Cláudio. Não, tem uma galera, por exemplo, cara, eu vi o Sepultura lá atrás, cara. A história do Sepultura é maravilhosa, velho. sim. É outra Não, banda que não... Os caras pegaram Punk não, né? Cara, não era punk, metal, claro, Sim. mas tão underground quanto punk, né? Numa Porque era um época metal, na época metal era extremo, metal trash, não era um metal... o Farofa. não era metal aceitar, assim, né? Não Era- era metal era rock and roll, porrada, E o cara cara, toca. né? Era pesado demais, era maravilhoso. Era, e não, os continua. caras- E eu acho o Andreas Kisser... O Andreas Kisser é fudido. Sim, ele é Ele é fudido. guerreiro. Pô, claro que sim. Pode falar, meu, o que esse cara aguentou, velho? Que a galera encheu o saco. Quando os irmãos saíram, vai acabar. Aí botou o Derek, o Derek não vai, não é. Aí vai não sei o quê. E uma vez eu fui ver eles no Sesc Pompeia. Falei, que tesão. Que pra quem não é de São Paulo, né? Ver um show no Sesc muito Pompeia legal. É Lina Bobardi. é maravilhoso. lugar E eu vi eles no emblemático, né? palco. Falei, Andreas, que maravilha, cara. Como vocês estão tocando. Pô, Tocou muito bem. Eu já vi eles gravando 3 álbuns. é assim. espetacular, né? É espetacular. Uma vez eu fui numa audição lá na Trama, quando era lá na... Alves Guimarães. Na Alves Guimarães. Onde era o vice-versa. E por que você achou espetacular? Assim, pela qualidade, pela... Primeiro me chamou muita atenção algumas coisas. Primeiro me chamou a atenção a disciplina. Os caras ali, tipo, trabalhando, um silêncio, todo mundo tranquilo, o Derek tranquilo, sentado, esses caras e tal. Segunda coisa é como eles tocam bem, né? Puta vida. Você pegou, quando você viu, era com o Igor, ou era com o Jean ou com o Eloy Casagrande na batera? O Eloy. É impressionante esse cara, O velho. Eloy? É impressionante. Não dá nem pra fazer um programa sobre o Eloy. É surreal que esse cara toca. Toca muito, e o timbre que ele tira. Eu vi um cara. vídeo outro dia, era com o Eloy, que era o baterista do Pantera, que chega lá e fala, não sei nem quem você é, mas pelo amor de Deus, você toca muito. Foi isso, Mas não? o Eloy é Não, nível... absurdo. Não. Você pode botar ele aí no top 5 do metal hoje no mundo tranquilamente de batera. Pode ficar com os outros 4, me dá ele, que tô tranquilo. E Toca outra muito. coisa, o que mais me chamou a atenção, isso pra mim foi histórico pra minha vida, assim, me marcou pra sempre e acabou, enfim, sendo uma fagulha pra gente. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio e eu vi um laptop aberto, com a câmera do laptop aberta. Então, eu cheguei aqui, né, tinha a mesa de som e tinha aqui um tablado, assim, com o rack separando os dois ambientes aqui. E o laptop aqui. Aí eu entrei e tava ouvindo o som assim, alto, muito alto, muito, assim, Best 12. Bom, beleza. Aí eu olhei o laptop tava ao vivo. Aí eu falei, o que é isso aqui? Ele falou, a gente tá aberto na internet, ao vivo. A gente abriu. Eu falei, engraçado, mas... Aí eu falei, mas as pessoas estão vendo, né? Aí eles tinham lá um número lá, não sei, 300, 400, 500 pessoas. Ao vivo, Não, faz 20 cacete. anos. Não, muito tempo, tá? Aí eles estão lá assim, aí eu olhei e falei, pô, mas o que vocês estão... Eu olhei, eu demorei pra entender. Em resumo, a câmera tava pegando o ambiente do estúdio que eu tava vendo aqui. Seria como se eu tivesse alguém sentado. Tá. Todo dia. Foi a partir daí que a gente resolveu fazer o live streaming diário. Pô, que legal. Antes de ter a ferramenta do YouTube. É importante lembrar disso, porque eles foram muito antes de tudo. Eles estavam transmitindo a gravação. Eles estavam no estúdio, de vez em quando o Derek abria a câmera e ficava mostrando o ambiente do estúdio. Eu falei, caramba, mas deep, né, cara? Assim, quem é que vai, né? E tava rolando. Foda, né? Isso que acontece, isso foi antes, aí a gente começou a pensar nisso, colocamos, né, todo dia, 2 horas, câmera aberta todo dia, no UOL, das 4 às 6, uma banda por dia, 2 anos e meio, você multiplica por 20, por 12, depois por 3. E aí um dia o YouTube ligou pra gente, veio fazer uma visita e falaram, poxa, vocês estão fazendo isso aí? Porque era o estúdio da Vice-Versa, Trama Vice-Versa, ligada
ao UOL por fibra ótica. Ah, porra, que legal. E aí, na sequência, veio o YouTube e falou, poxa, vocês podem fazer live com a gente também, né? Eu falei, pô, nosso contrato pode, mas vocês não têm uma ferramenta de live. Ele falou, não, a gente vai liberar pra vocês. Ah, é? Não tinha live do YouTube ainda. Então, o Sepultura fez isso antes de, assim... De que ano a gente tá falando? Isso aí, eu preciso ver precisamente, mas a gente começou a fazer isso de transmissão live streaming diária em 2010... 2009 para 2010. Todo dia, 2 horas por dia, de segunda a sexta, durante 3 anos. Que louco, né? Saiu no Globo, página inteira e tal. Só que o Sepultura estava fazendo antes. Sim. Diferente, ele não estava fazendo em escala, porque eles são uma banda. Sim. Foi incrível, então isso me marcou muito. Pra você ter uma ideia do nível, assim, altíssimo conversa. Sepultura, altíssimo. Você vai na Europa, é ridículo, né? A quantidade de camiseta do Nossa, Sepultura. Amsterdã parece que é a cidade Uma de vez Sepultura, eu tava em Jerusalém e tava com uma camisa do Against, que o Igor me deu da seleção do Sepultura. O cara veio falar comigo em Israel. Falou, pô, Sepultura, Brasil, pô, adoro. E quando o Eloy entrou no Sepultura, eles foram fazer um show ao vivo no Google. E o Andrés falou, pô, a gente queria um cara que não fosse da música pra apresentar. Você pode ser? Eu fui apresentar. Ah, que legal. O Sepultura, o Eloy tinha entrado, eu não conhecia o Eloy. Ele era daquela banda... Ai, meu Deus do céu, como chamava? Uma banda que fazia até sucesso. Glória. Não é Glória. 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 E eu não conhecia ele. Aí quando acabou, eu cheguei pro Andrés e pro Paulo. Falou, é bom vocês se cuidarem, hein, velho? Tá louco? De onde vocês tiraram isso aí, velho? O cara é um fenômeno. Sabe o que é interessante também, que se fala pouco sobre o Sepultura no mercado mundial? É que eles vendem ingresso, cara. Né? Não é um negócio que você aperta um vídeo e vê de graça e tal. Você tem que ir até lá. E eles fazem... São turnês muito consistentes, muitas datas, e vendem ingresso no mundo inteiro. Vender ingresso é outra coisa, Camiseta, né, também, né? Merchandising em todo lugar, né, cara? Então, assim, é diferente. Você tocar em streaming, tudo isso é importante, é belíssimo. Eu adoraria que qualquer artista que gosta, que tivesse essa possibilidade. Agora, ingresso, cara. Você chegar numa cidade, abrir venda, lotar, vai em outra cidade, abre venda, lota. É difícil, hein, cara? Me lembro que uma vez eu tava fazendo uma entrevista com o Steve Albini, né, que produziu Nirvana. Sim. Produziu não, ele foi engenheiro de som, né, porque ele não se chama de produtor, né? E na verdade não foi nem uma entrevista, ele veio tocar com a banda dele, o Shellac, num clube que eu era sócio, o Clash, e a gente depois saiu pra jantar e tal. E aí ele falou, eu queria muito conhecer o pessoal do Sepultura. Ele pediu. E aí eu até tentei, o Sepultura não tava aqui no Brasil. Eu falei, você curte a banda? Então ele falou, cara, aquele Roots é um disco assim que me marcou. O Steve Albini falar isso, o cara produziu Deus e o Irmão, produziu PJ Harvey, produziu Page and Plant e tal. Ele falou, cara, Sepultura é uma das bandas que eu adoraria ser engenheiro de som do Sepultura. O Igor uma vez me contou, quando começou o Ozfest, o festival do Ozzy, o Ozzy quis conhecer eles. E o Igor uma vez falou que o Ozzy veio carregado, né? 2 caras levando. E o Igor falou que não esquece que ele tava de meia. Ele atravessou de meia, que ele queria conhecer o Sepultura. Mas ele estava sendo carregado, flutuando assim? Mais ou menos, né? Não, porque às vezes tá... Não, tava saltitando, mas tava de meia. Ótimo. Sabe por que a gente vai embora agora? Porque aqui tá o maior Pânico SP, Pânico SP, Pânico em SP. Inocentes. Sim. Eu gosto do Pânico na Zona Sul. Isso é Racionais. Eu sei, caramba. Foi uma alusão ao nosso querido... Tem uma interseção grande ali do punk com o hip hop, né? Anos 70, Estação São Bento. Não, aqui, né? Aqui também. Eu digo até geográfico. Sim. Na Estação São Bento ali era onde os punks também se reuniam ali também. É muito legal. Brown, MC Jack, né? Muito legal essa história, né? Cara, eu falo de anos 80, vem tanta coisa na minha cabeça, dá uma saudade, velho. Puta, lembra do Gênios, cara? Delícia, aquilo lá pro cérebro é bom, cara. O que era? Gênios. Gênios. Não, mas o que eu mais tenho saudade é do Aeroanta. Era um lugar muito especial, muito atmosférico. A gente fez o... Pô, vi muito o Viper lá com o André Matos. A gente fez o lançamento do meu livro no 92 no Aeroanta com Ratos, Sepultura e Diallo Biafra. Você tava lá? Não. Perdeu? Perdi. Puta Foi a primeira apresentação do Diallo Biafra do Brasil. Que dia que foi isso? Foi em julho de 92. E você, não foi? Não. Você ainda não conhecia o Barça? O Diallo Biafra cantou com Ratos e Sepultura aqui em São Paulo, eu digo no Aeroanta. Tem arquivo disso? Tem material? Tem. No DVD do Ratos, o Guidable, né? O documentário sobre eles, tem o vídeo deles tocando com o Diallo Biafra no Aeroanta. É muito engraçado. Mas o do show do Rio foi mais engraçado, Benja. Cada vez que o Diallo Biafra pulava na plateia,
ele voltava a ser uma peça de roupa, tinham roubado. Tipo, ele voltou a ser um pênis. Ah, vá. Depois, juro. Mas é fã. Ô, Márcio, antes da gente ir embora, você é amigo do Jello Biafra? Acho que sim. A gente Não, acha como acha, ou é, sim. não é, cara? Não, a gente não se vê sempre, até porque Mas, eu não por vou em exemplo, São você tem o Francisco. WhatsApp do Jello Biafra? Não tenho WhatsApp, mas se eu ligo, eu falo com ele. É um Eu cara ligo muito- demais, né? Somos Não, adultos, não, né? Eu pego o Não, se telefone você aqui, ó. ligar e ele falar quem é, você fala assim, é Alô? o Barça. Sim, não. Jello. Ele sabe quem é? Sabe, a gente se fala de vez em quando. Meu, é um você cara... toca aqui, você é muito fudido. Não, velho. cara, não é. Não, você é fudido, velho. Não, Mas sabe uma pô, coisa, não, Benja? Você é fudido, Benja, Não é, ele uma é um... coisa- me corrija se eu estiver errado. Independentemente dos nossos trabalhos, né, tem algumas diferenças, tem intersecções. A gente acaba falando com muitos artistas. Uma das coisas que ajuda você a manter um ótimo relacionamento com o artista é não encher o saco dele, né? exatamente. É verdade. Eu percebo que tem várias relações que eu consigo preservar porque eu não fico E perturbando. tem umas coisas que são assim, por exemplo, quando o Dead Kennedys veio tocar pela primeira vez sem o Jello Biafra, eu fiz uma entrevista com ele para um programa de rádio que eu tinha, o Garagem, para ele falar um pouco sobre essas brigas e Programa tal. maravilhoso. Não, é legal o programa, mas ele acho que se sentiu bem com isso, porque basicamente o tom da entrevista era assim, pô, Jello Biafra não vai vir com... Você vai ver o Dead Kennedys sem o Jello Biafra, não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa E ele- não, né? Não é nada. E ele curtiu essa coisa É estranho, no mínimo, né? É uma É banda estranho. cover. É estranho. Infelizmente parece que sim. E ele é um cara íntegro pra caramba, um cara muito gente boa, que tem uma gravadora fodida que lançou um monte de coisa foda. Então eu admiro o cara pra caramba. Tipo, se né? o Jello Biafra mandar um WhatsApp pra você agora falando, André, tudo bem. Você normal, tipo, não dá aquela emoçãozinha? Dá, claro, imagina. Eu monte fui de disco saindo do aqui. cara. Porque eu vou falar igual pra você, por exemplo, ó, Moonwalking. eu tive a oportunidade de me tornar amigo do Zico, Porra, tá? Até hoje, quando É. o Zico me liga, Não, me sim, manda um WhatsApp, claro. eu falo, não é possível Claro. que o Zico tá mandando, velho. Não é possível, velho. Pô, o Jello legal. Biafra, velho, pra mim, do punk rock, ele é um cara. Teve uma história engraçada. Puta, eu não que consigo sentir isso, cara. Uma vez em. Nunca consegui sentir isso. O quê? Não, com nenhum artista, assim. Não consigo sentir isso. É como Sério? se- Não consigo. Não, claro, do nosso país, né? Das pessoas que você conhece. Nunca consegui. Sempre no final me parece que há uma necessidade de eu olhar como uma pessoa do ofício. Agora, quando... Velho, a primeira vez que eu fui entrevistar o Zico, Não, a primeira, eu olhei pra ele e falei, meu Deus. Não, mas isso eu não consigo sentir. Eu fico encantado. Não, mas eu falei, porra. Eu sei, eu entendo, porque o Zico é um super-herói, é A diferente, vida né? inteira eu tava vendo esse cara, velho. Lembra ele virando o refrigerante inteiro? Lembra? Falei, não é possível que é o Zico, cara. Teve Você entrevista- imagina o Jello Biafra? Tem uma história engraçada. Em 91, deve ter sido, anunciaram um lançamento de um disco do Cramps no Brasil. E não tinha nenhum disco do Cramps no Brasil. E aí eu mandei um fax, não me lembro o que, pros Cramps, falando, pô, que legal, tá saindo o disco, vamos fazer uma entrevista e tal. E eu trabalhava no Notícias Populares na época, no Jornal Notícias Eu Populares. tudo a ver, notícias populares e The Cramps. Exatamente, é. Não tem a ver? E Lógico, tem, mistura tem a bombástica. ver, Não, é. eu achei que você tava E aí eu tava ironizando. lá na redação, tocou o telefone, atendeu alguém lá, falou assim, olha, eu acho que é pra você, alguém falando em inglês. Eu falei, pô. Aí eu fui atender, era a Poison, do Cramps, dizendo que eles não tinham liberado o disco, que era um disco basicamente pirata, que ela estava querendo informações de quem estava lançando o disco. E era uma gravadora meio de fundo de quintal, assim. Você Você deu ca- esse você gosto? caguetou? Matei, né? Não, Você é X9? Não, pô, eu achei que o disco Não era gagueja. oficial. Não, falei tá saindo pela selo tal e tal. E acabou que nem saiu depois o disco. Obrigado. É. Não, Legal, hein? saiu por gravadoras. Ô, Depois ô, saiu, não Márcio, saiu? o Vocês pessoal, lançaram? o pessoal do Cramps era tão maluco quanto passava ou não? Era. O pessoal é o casal, né? São dois, né? É maluco. Eles eram, digamos, fiéis aos seus princípios. Assim, né? Tipo, Da loucura. não ouviam nenhuma música de depois de 67, só havia um filme velho, tinha uma casa, só tinha coisa antiga, assim, era maravilhosa. Eles assim, têm era... Instagram? Não, imagina. Eu tô Quer E dizer, quem que deu deles? não, o Lux morreu, acho que em 2009, né? Morreu de câncer e a Poison desapareceu, nunca mais fez nada, assim, tipo, nunca mais soube nada dela. Mas a obra Como tá se- disponível. Não, a obra está disponível, mas não tem filme, não tem relançamento, não tem assim. A impressão que eu tenho é que eles se amavam tanto e eram um casal tão unido, assim, que quando um foi, a outra desistiu de fazer qualquer coisa. Entendeu? E as letras eram muito inteligentes, Maravilhoso, né? maravilhoso. E as capas, né? As capas incríveis, né? Quem faz? Ele era fotógrafo. O Lux, ele tinha um hobby, ele fotografava. Ele tinha na casa dele um laboratório de foto 3D.
E eu cheguei a ver, ele fazia foto em terceira dimensão, é muito legal, assim. E ele fotografava muitas das capas dos discos e tal. Eu não, tá? Mas quem gosta muito de colocar rótulo e tudo é o João. Eu? O The Cramps, você coloca em que estilo musical? O The Cramps, ele é meio chamado assim de psychobilly, né? O psychobilly, o rockabilly mais psicodélico, digamos assim. Mas ele surge na esteira do punk rock. Ele surge ali na segunda metade dos anos 70. Eles não são de Nova York, mas eles tocavam muito no CBGBs, né? Depois eles se mudaram para Nova York. Mas é uma banda Puta, a gente vai pra fantástica. terminar, mas as coisas aparecem, né? Sim. Os Zig Sputnik, você coloca como o quê? New Wave, né? New Wave, eu acho. Aquele single é bom, né? Bom pra cacete. O single é bom as e o músicas são clipe é bom maravilhosas. demais. Mas pica-pau. Não, mas é sample, né? O João e Barça, uma banda que eu sempre adorei, que pra mim tinha uma pegada de Sex Pistols com heavy metal, com eletrônico, com Ministry. Você gosta de Prodigy? Adoro. Pô, claro que sim. Sempre. O Prodigy você classifica como... É um punk ou não? Cara, eu acho que é uma música eletrônica com pegada punk, Punk, né? hardcore. Ah, eu gosto muito do É som. muito bom. Tem letra cara. que eu fico meio Não, bravo. e os shows são os absurdos, né? Os shows eram incríveis. E né? acabou o Prodigy? Eu não sei se com a morte lá do Keith Flint lá, se eles continuam, mas eu outro dia revi um show deles de 90 e poucos, assim, é impressionante, né? Aquele show deles aqui no Skull Beats, cara, Era quase desabou. Cara, Perturbador. O volume, inclusive. É. Porque quando você coloca a bateria eletrônica ao vivo, normalmente, embora seja um instrumento que seja muito mais fácil de você controlar, porque sai um cabo, né? Não tem microfonação, é na veia. Precisa saber fazer ao vivo, né? Hoje em dia não mais, mas à época. Então, acho que o Prodigy, ele conseguiu ser uma daquelas bandas que quando... O Prince fez isso também. Quando colocou a bateria eletrônica lá, mas colocou de um jeito, né? É que ele fez primeiro, que eu posso fazer. Quando o Prodigy tava ainda tentando entrar no jardim de infância, ele já tava usando... Ele quem? Hã? Ele quem? O Roger Minho, o cara da... Ai, que legal. Pô, hoje eu vou embora ouvindo Dead Kennedys, Pô, cara. sim, Que legal. Hoje eu vou bom. embora no carro Então, ouvindo Dead Kennedys. Isso é uma coisa que eu acho bacana quando eu escuto o programa, né? Ter uma conversa sobre uma música que te dá realmente uma curiosidade de ouvir a música de novo, mas ouvir com outro prestando ouvido, atenção, ouvindo legal e tal. É porque eu fiquei com a guitarrinha do Holiday em Camboja na cabeça. East Bay Ray, né? Grande guitarrista. Agora, o solo do acho que é Private Idaho. Não, é o do Legal Tender. Ricky, né? Guitarrista É muito incrível, inteligente né? o cara fazer um tom dedo dere, tom dererere, tedum dedo dere, que fica bom demais, né? B-52s, Tudo que eles fizeram era bom. tudo. Rock Lobster é maravilhoso. Nossa, maravilhosa, a produção. gosto mesmo. E gosto do Fred timbre. Schneider, a carreira solo. There's a Monster in my Não, bed. incrível. Muita banda. Oh, no, Monster! Incrível. Oh, no, Monster! Incrível. Quem tá ouvindo aqui tem filho pequeno e gosta de música indie, Yo Gabba Gabba. Enfim, um programa, tem desenhos, tem os bonequinhos e tal, canadense. Gaba Gaba Rei. Não, Yo Gabba Gabba, você tá. conhece? É Sim, sim, demais, sim. é demais. E tem um monte de gente da música alternativa. Se estivesse no penhasco, B-52s e Devil, quem você salva? Putz, que difícil, É hein? difícil. hein? Cara, eu acho a versão de Satisfaction É maravilhosa. É melhor, que a original. tem. Muito melhor. Não, quando eu vi na TV, eu não entendi É. nada. E lembra a dancinha? Não, acho que- Não, aquilo é coisa de gênio, cara. Aquela faixa é genial. Eu ouço mais Devil do que Eu B-52s. também. É difícil, hein? Eu Você não acho pode que acabar Di- com o abismo? Não dá. E Mas você e- salva quem? Putz, cara. Difícil. Eu acho que eu salvo o Devil. É divo pela quantidade de álbuns. E o Devil... Tem fases O também. Devil tem uns discos Puta que banda chama inteligente. hein? Hardcore Devil. Já ouviram esses discos? Que são as demos antes deles lançarem os primeiros LPs. Não. São essas músicas, Mongoloid, Jaco Homo, o Satisfaction. Você já ouviu Sepultura tocando Mongoloid? Já, maravilhoso. Já viu? Maravilhoso. Não. Sepultura regravou. O que fala Mongoloid? Não, é uma... É tipo o Videota? Exatamente. Mas ouve, João, você que gosta de estúdio, cara. É um negócio em 4 canais, vou ver. gravados tipo num Fostex. Assim. Fostex, maravilhoso. É. Fita cassete. Maravilhoso. Você imagina o Fostex, 4 canais? Não. Um gravador. É um gravadorzinho revolucionário, né, cara? E aí você coloca a fita cassete aqui, você lembra que a fita cassete tem o lado A e o lado B. Tem o lado estéreo A e o lado estéreo B. Ou seja, a fitinha, ela tem 4 bandas possíveis ali. Claro que você poderia colocar mais, mas ficaria, enfim, daria
crosstalk, essas coisas. 4 canais. Aí você grava aqui os instrumentos. Aí você grava em 3 e pega 2 e reduz pra 1. Entendeu? Você grava 3 aqui. Você pega esses 2 aqui e joga pra cá. E você ganha 2. Aí você grava mais 2 aqui. Deixa sempre 1 e vai reduzindo. Ping-pong. Você falou um negócio que é Delícia. verdade. Não, mas você falou um negócio que é verdade, cara. A primeira vez que eu vi Satisfaction com o Divo É incrível. animal, é cara. incrível. foi uma porrada. O arranjo. É o cover que. Porque tem música que você para e fala revoluciona assim, a música. opa, deixa eu ver isso aqui direito aqui, porque tem alguma coisa diferente aí. Cara, né? o clipe também era muito bom. Também. O cara dando saltos mortais, lembra? Sim. Caindo assim. Não, e as pessoas não se ligam. O Divo é tão velho que. Não, é verdade. Eu O sei. Divo, assim. O Divo é final dos anos 70. Não, final não, início dos anos 70. Início? Eu achei que era 76, Hardcore 77. Divo, se não me engano, são os discos, são os demos de 72 a 74. Tá censurando aqui, não pode conversar? Tá bom. 1h25. Rapidamente para encerrar, é tão velho o Divo que o Mark Mothersbaugh, os dois caras do Divo, eles estudavam em Kent State, aquela faculdade em 71, quando os alunos foram assassinados pela Guarda Civil e o Neil Young fez Ohio. O Mark Mothersbaugh era da turma de uma das mulheres que morreu. Em 71. É incrível, né? Muito. E a Chrissy Hynde, eu acho que era também da E uma vez eu ouvi que em uma entrevista, o John Lennon era fissurado em Divo. um Divo. John Lennon. E Tá bom, já vou, mala do inferno. E o David Bowie amava Kraftwerk. Sim, muito. E ele que ajudou a divulgar. Falavam que o David Bowie era o Google dos anos 70. O punk é sempre assim, o Benja, perseguido. Meu, quando tá falando de rap, de hip hop, o cidadão aqui... Vamos quebrar alguma vai coisa. Mais, vai mais. Vamos quebrar alguma coisa, Eu vai. tô de saco cheio, vamos pedir pra trocar essa equipe aí. Valeu, gente, valeu, Jota Marcelo, valeu André galera. Marcinski. Obrigado todo mundo. Pô, programa legal, velho. Eu curto demais isso aqui, viu? Semana que vem estamos de volta. Não esquece, hein? Nos siga, nos divulgue e nos compartilha, mano. Tá ligado? Tchau! Boa.